E aí pessoal, tudo bem? Tô retornando com o vídeo essa semana. Semana passada teve um feriado longo, aproveitei para viajar com a minha família, aproveitar um pouco o tempo com eles. E tô vindo hoje para poder falar, tô com uma cola aqui, tá ok? Então se vocês verem olhando para baixo é minha cola. Eu tô retornando aqui para poder falar sobre a imagem que eu postei falando de níveis hierárquicos de planejamento. Como qualquer nível de hierarquia, planejamento também tem a sua e deve ser respeitada. Numa empresa, se você tem um diretor, um gerente, um coordenador, no planejamento você tem o estratégico, tático e operacional, que segue a mesma coisa. O que é importante para vocês entenderem disso, porque eu tenho que respeitar isso para eu poder ter um bom planejamento. Então, se eu tenho um planejamento estratégico, onde eu olho a longo prazo, tá ok? Então, eu tenho meus objetivos, minhas estratégias, minhas ações, tudo a longo prazo. O que eu faço nesse longo prazo? Eu vou analisar lá, por exemplo, a capacidade de produção minha. Será que eu preciso ter mais gente? Será que eu preciso comprar uma máquina nova? Não é uma coisa que se hoje eu preciso produzir, eu tenho uma condição de comprar uma máquina nova, colocar aqui e começar a produzir. Então eu tenho que fazer esse planejamento estratégico a longo prazo para poder entender, baseado sempre numa demanda que vem da área de vendas ou alguma coisa assim. Quando eu tenho esse plano, eu vou para o planejamento tático, né, que seria a médio prazo. O que acontece? Eu começo a desdobrar esse planejamento. Então eu pego aquela estratégia, aquelas ações, os objetivos que eu tinha e desdobro e começo a analisar a médio prazo. Será que aquele recurso que era previsto, será que os pedidos chegaram? Os pedidos que eu precisava, eles começaram a entrar. Será que o recurso que eu precisava, ele também já está disponível? Ele vai ter esse recurso disponível nessa data? Então nesse momento eu começo a ver a minha demanda e a minha capacidade, se os meus recursos estão ok para eu poder produzir aquilo que era previsto pelo planejamento estratégico. Então eu desdobro aquilo lá e começo a olhar. E nesse momento também eu procuro alternativas. Se eu não posso produzir daquele modo, que modo eu posso fazer para produzir aquilo? Então eu peguei meu planejamento estratégico, desdobrei e começo a fazer essa atividade. Dessa atividade no final sai uma coisa que é o plano mestre de produção. Então, nesse momento eu sei aquilo que eu preciso efetivamente produzir. E aí a gente vai para o operacional, né? O nível operacional, que é o terceiro nível, ele pega esse plano mestre e executa ele, faz com que ele seja um planejamento real. Então, eu começo a analisar meus estoques, por exemplo, se é um produto final meu que eu tenho que entregar para o meu cliente, é um produto que eu tenho que montar, eu começo a analisar se eu tenho todas as peças para poder fazer essa montagem, né? Se a quantidade que eu tenho é suficiente para fazer aquilo que eu preciso. Se eu não tenho aquela quantidade que eu preciso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emitir uma ordem de produção, eu vou produzir esse produto, eu vou produzir essa parte, eu vou comprar essa parte, então eu crio uma ordem de compra para esse produto. Então nesse momento eu começo a avaliar a execução. Eu falei de um caso de uma montagem, mas se eu trabalho com um produto que é apenas quantitativo, caneta, eu vendo caneta, eu tenho todas as canetas montadas no meu estoque para eu poder despachar elas. Então esse é um exemplo simples, uma caneta, ela tem um mínimo de montagem. E ali no operacional eu tenho que saber se eu tenho todas as tampas, se eu tenho toda a tinta, se eu tenho todo o tubo para poder fazer aquela caneta para eu poder entregar ela para o meu produto final, para o meu cliente final, desculpa. Então, para descomplicar, é só pensar. Eu tenho a longo prazo um planejamento estratégico. Desse planejamento estratégico, conforme o tempo vai andando, eu faço o meu planejamento tático. E conforme o tempo vai passando, eu faço meu planejamento operacional, que é o meu dia a dia, é como que eu vou fazer o negócio acontecer. Tá ok? Planejamento descomplicado, ajudem, compartilhem, comentem se vocês estão gostando ou não. Preciso saber se compartilhar a imagem, fazer vídeo, se eu só compartilho imagem, se eu só faço vídeo, o que é melhor para vocês, para a gente poder evoluir dentro do canal, tá ok? Muito obrigado, pessoal, pela ajuda. Até a próxima, tchau! E feliz Dia do Trabalhador!